Você já parou para pensar, em alguns momentos, que a sua fé fica vacilante por não conhecer tão profundamente o Evangelho? Pois bem, Levi e Tomé também tinham essa preocupação. Pensavam que a fé estava reclusa aos intelectuais. Tudo mudou quando Tomé acompanhou Jesus até a cruz. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar no momento que a razão fica em xeque diante da dor. Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui lendo e refletindo esta obra, Boa Nova, autoria de Humberto de Campos, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. No episódio atual, nós vamos começar a leitura e reflexão do capítulo 28, que Humberto de Campos chama O Bom Ladrão. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, fica o convite para você se inscrever, ativar as notificações e acompanhar tanto Páginas Espíritas como outros programas que tem aqui na TV Comunhão de forma semanal. O capítulo 28 também vai abordar algo semelhante ao que vemos nos episódios anteriores, que são momentos que permeiam a crucificação de Jesus. Já vimos os momentos que estiveram em torno da Santa Ceia, da oração no Getsemane e também das dúvidas e reflexões que Judas teve, que Simão Pedro teve, que João também teve, diante daquele momento que é crucial para o cristianismo. E hoje também, no episódio de agora e o próximo da semana que vem, a gente vai se aprofundar nisso e numa perspectiva de um outro apóstolo, chamado Tomé. E assim Humberto de Campos começa o capítulo 28. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Como será essa virtude, da fé? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria Levi. Levi é o Mateus, Levi estava com um atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente um homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Então Mateus estava com a percepção de apenas os homens cultos conseguiam ter a fé e deixar ela intacta em seu coração. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Então o irmão do Mateus era o Tiago menor, ambos filhos de Alfeu. Então o Tiago menor, irmão do Mateus, fala o seguinte, não tanto assim. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Então Tiago já fala de uma forma diferente. Eu acho que a fé é pela vontade que é conquistada. Mas a fé será virtude do que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. Aí, filho de Zebedeu, tem o João, que vira também evangelista, e o Tiago maior. Então, um dos filhos de Zebedeu falou assim, mas será que basta desejar a fé para conquistar? Era o diálogo entre os três. A um canto, como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado esclarecimento, respondeu com suavidade. A fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Então, a pergunta de Mateus, como conquistar a fé, como manter ela intacta no coração, Jesus já começa a responder. Falou assim, ter a fé no coração é sempre estar pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da material. Então Jesus começa a fazer as dualidades, Estejamos nós com saúde ou na enfermidade, estejamos nós com sucesso material ou com os infortúnios materiais, ela está intacta no coração, para aquele que a conquistou.
A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor, porque por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Essa parte me vem à memória uma história que está no Antigo Testamento, né, sobre a vida de Jó. Então é costume, inclusive na sociedade, a gente fala assim, a pessoa tem que ter paciência de Jó. Por quê? Jó tinha, né, bens materiais, tinha a sua família e tinha a fé em Deus. E aí num diálogo, né, com o chamado ali adversário do trabalho divino, Deus coloca na situação que assim, olha, Jó tem tanta fé em mim que a gente pode tirar todo o que ele tem nesta vida, que ele vai continuar tendo a fé. E aí a história de Jó é todo esse sentido, né? Porque ele perde os seus bens materiais, ele perde o seu casamento, ele perde seus filhos, ele fica sem nada. E ele permanece fiel a Deus. Aí Deus vai e retoma tudo, né? Então, quando Jesus está falando ali para os apóstolos, né? Então, a alma fiel, ela trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar o bem como retirar e restituir em tempo oportuno, né? Que foi o que aconteceu na história de Jó, né? Ele deu para Jó, retirou e depois restituiu. Então, Jesus está colocando aqui que a fé, ela permanece independente do que acontece ao nosso redor, seja nos momentos de bonança, quanto nos momentos de dificuldade. E aí vem os argumentos, né, dos apóstolos. Mas, mestre, redarguiu Levi e respeitosa atitude. Como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Então, como é que eu posso perceber se o que está acontecendo de fato é a vontade de Deus? Eu tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos, e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Então, Levi está falando, né, Mateus, que assim, olha, eu observo algumas pessoas que estão sempre atribuindo algumas coisas que acontecem na vida por causa de Deus, quando na verdade é consequência do que elas fizeram. E outros que ficam ali preguiçosos, não querem fazer muita coisa, e as adversidades da vida apontam que, olha, olha que Deus tem me premiado. Só que a pessoa não tem feito nada diferente. Então, assim, Levi está naquela dúvida, assim, como eu consigo perceber onde que de fato está acontecendo, né, um infortúnio, uma dificuldade, e aquilo ali é a vontade de Deus. Aí vem a resposta de Jesus. A vontade de Deus, além da que conhecemos, através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada, que nos compete percorrer. Então, Jesus ele pontua nessa fala, né, de que a vontade de Deus, né, ela está acontecendo a todo momento, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. Então, ter fé é ser fiel a essa vontade, a todas as circunstâncias, e praticarmos o bem independente do que esteja acontecendo. E essa observação aqui vai fazer muito sentido na segunda parte, no segundo episódio desse capítulo, de praticar o bem, independente das coisas que estejam acontecendo ao nosso redor, por mais difícil que possa ter sendo a situação, aceitar os desígnios de Deus e ser fiel a ele, ser fiel à decisão, né, o fluxo ali da vida que tem ocorrido, e mesmo assim ter a oportunidade de fazer o bem. Só que aí vem um outro apóstolo que vai também ponderar. Ele vai falar o seguinte: entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser atribuído tributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Então Tomé está colocando o seguinte, assim, olha,
eu entendi, mas todo esse raciocínio sobre a fé, essa internalização da fé no coração, vão ser dos homens mais cultos, né, que vão poder refletir sobre isso. Enquanto aquela pessoa que é ignorante, que tem dificuldade de aprendizado, ela não vai ter muita dificuldade de adquirir esse patrimônio da fé. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu: todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que estás no céu. Então Jesus ele pondera o seguinte, que a pessoa ter conquistado a fé, né, vai ser a combinação da sabedoria com o sentimento. Então, Tomé está certo, porque a pessoa tem que raciocinar sobre a fé, mas ela não está sozinha o raciocínio. Também tem que ter o sentimento. E essa qualidade da conquista da fé vai ser do filho leal ao Pai. E aí tem um outro capítulo aqui no Boa Nova que vai abordar também isso, sobre a lealdade para com Deus, né? Então a gente tem até a frase do caminhão, né? Para-choque de caminhão, Deus é fiel, né? E aí a pergunta é, mas e nós? Estamos sendo fiéis a Deus? Estamos seguindo, né, a sua orientação, a sua lei de amor? Então, estamos aceitando, né, os desígnios que ele tem nos colocado na nossa esteira? É mais ou menos por aí que Jesus está convidando os apóstolos a refletir. O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Então, essa lealdade perfeita com Deus. Quem no mundo vai conquistar? Tem isso. É a pergunta de Tomé. Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Então, essa resposta somente Deus tem condições de responder. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados no mundo. Então Jesus ele já dá a pita assim que tem a questão da sabedoria, do sentimento, mas não é raro encontrarmos esta fé nos peitos exaustos dos mais infelizes ou desclassificados no mundo. E a gente pode realmente perceber isso no dia a dia, quando a gente vê aquela pessoa com dificuldades materiais e permanecendo fiel a Deus, né? Aceitando os seus desígnios e praticando bem no limite das suas forças. Temos pessoas também com dificuldades de relacionamento e tentando, sempre que possível, plantar o amor, acalmar, né, o coração. Pessoas com dificuldades de saúde, por exemplo, né? Pessoas muito doentes, mas ainda assim perseverantes, né? Lutando ali contra a doença e confiando, né, nos de Deus. Tanto se for o caminho para a cura da doença, tanto se for para o caminho de que a doença permaneça e venha a desencarnação. Então a gente consegue, dá para perceber em alguns momentos, que apesar das dificuldades, as pessoas mais simples, inclusive, a gente consegue perceber a fé em Deus. E é muito importante ter esse olhar atento, que é uma forma, inclusive, de aprendermos no nosso dia a dia como cultivarmos a fé em nós mesmos, né? Então, Jesus está fazendo esse alerta que esse julgamento, né, de quem teria essa lealdade permanente com o Pai, apenas Deus pode ter esse julgamento, né, dessa percepção. Mas não é comum, não é incomum encontrar essa fé nas pessoas mais simples e chamados desclassificados do mundo, né? O apóstolo sorriu desapontado, né, porque aí Tomé ficou ali meio sem muito argumento. No seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Então, a noite terminou e aquele diálogo sobre a fé terminou por ali. E a história ela vai se avançar um pouco até o momento, né, da crucificação. Né, o momento de que Jesus está carregando a cruz para ser crucificado. No capítulo 16, que é o testemunho de Tomé, aqui no Boa Nova, a gente também se aprofundou nesse momento
E Humberto de Campos traz a informação, tanto lá no 16 quanto aqui no 28, que Tomé acompanhou Jesus nesse momento da crucificação. Né? Então, no Evangelho tem o registro, né? Maria de Nazaré, Maria de Magdala e João estavam acompanhando. Então, entre os 12 apóstolos, apenas João estaria acompanhando Jesus. Ele ficou ao pé da cruz, tanto que existe a célebre frase, né, de Jesus apontando para João e para Maria: eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E não há menção a Tomé. Humberto de Campos aqui já traz dos bastidores do mundo espiritual a informação de que Tomé acompanhou, mas ele ficou ali meio que camuflado, né? Ele se misturou à multidão, mas ele troca olhar com Jesus já na cruz. O Humberto de Campos traz isso no 16 e vai trazer aqui de novo no 28. Ele continua assim a história. Na hora sombria da cruz, disfarçando com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Né? Então, Jesus estava ali firme, não há relato de Jesus gritando, a não ser de dor, né? Mas blasfemando contra Deus, criticando. Ele aceitou aquele momento e ficou ali sereno, né? Apesar das dificuldades. Os apóstolos todos se dispersaram. Ao registro, né, há 2 capítulos atrás a gente viu que João e Pedro acompanharam a prisão de Jesus. João vai avisar Maria de Nazaré e Pedro fica acompanhando Jesus até que ele é reconhecido, ele nega 3 vezes, o galo canta, ele foge. E aqui Tomé ele vai, né, ele se troca a roupa e começa a acompanhar a Jesus e começa a refletir, né, dizendo que estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuir apenas uma cruz para oferecer ao Filho dileto? Então, assim, Jesus sendo Filho de Deus, né? Ali o responsável por trazer o reino dos céus para nós. É esse amor de Deus que ele está colocando para o seu Filho dileto, né? A cruz. Por que motivo não se rasgava os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o Mestre amado? E tem essas reflexões, né? Assim, por que de Jesus sendo questionado, né? Assim, poxa, se você é o rei, o Filho de Deus, né? Por que você não desce aí da cruz? Né? E Tomé começa a fazer essa reflexão, e às vezes a gente faz essa reflexão, né? Diante da dificuldade, diante do desafio na nossa vida, assim, onde que está Deus? Cadê Deus? Às vezes a gente fica meio que negociando, falando assim, poxa, tanto bem que eu estou fazendo, e é isso que eu recebo em troca. Ou então, como falam também, devo ter tacado pedra na cruz, né? Para estar colhendo isso. Então, Tomé está fazendo aqui perguntas, questionando, né? Por que estava acontecendo aquilo com Jesus? Jesus que foi bom, tão bem com tantas pessoas e estava ali sofrendo, carregando a cruz, né? E a multidão irada, com raiva. Olha, que providência era aquela que não se manifestava no momento oportuno? Então, cadê a providência divina para interromper aquilo ali? Durante 3 anos consecutivos haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não se conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infame sobre impropérios e pedradas. Então, gritavam, xingavam Jesus, tacavam pedra no Jesus. E você que não faz sentido, ele ficou 3 anos aqui plantando amor, plantando carinho, curando várias pessoas, pregando a boa nova e acontecendo isso tudo, né? Onde que está Deus? Tomé, muito racional, não conseguia entender, né, o porquê daquilo tudo. Né? O prêmio do Cristo era então aquele monte da desolação reservado aos criminosos. Então era isso que estava... Porque Jesus é crucificado junto com outros 2 ladrões. Né? E é isso que está... o fim de Jesus? Será que acaba por aí? Então Tomé ele vai acompanhando Jesus, né?
nessa angústia de não conseguir entender por que aquilo estava acontecendo. E se a gente for voltar, né, no início aqui do capítulo, Humberto de Campos traz esse diálogo que Tomé participou, né, Tomé, Levi, o Tiago menor e talvez o Tiago maior, sobre a conquista da fé, de acreditar. E é uma fé, aquela fé que é conquistada, independente do que aconteça ao nosso redor, ela está ali, firme e forte, né? E Jesus, em outras passagens, vai abordar sobre a fé quando tem a tempestade no barco, e aí os discípulos pensam que vão morrer, e aí Jesus está dormindo, eles acordam Jesus, e aí ele questiona assim, homens de pouca fé. Quando ele começa a andar sobre as águas, chama Pedro também para andar sobre as águas, Pedro começa a andar sobre as águas e afunda, né? Pedro tira o olhar de Jesus e começa a olhar para a água e ele afunda. E aí Jesus também repreende Pedro, né, sobre a conquista da fé. Jesus vai falar que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão pequenininho. E assim, basta esse tamanho aqui de fé para a gente dizer que uma montanha se transporte de um lugar para o outro, que essa montanha vai andar. E aí, essa história, né, não é uma metáfora, não a montanha fisicamente, né, mas a montanha da dificuldade, a montanha da tristeza. Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue se desviar. E às vezes a gente não vai tirar a dificuldade, mas vamos olhar a dificuldade de uma forma diferente, né? Como Jesus colocou aqui, que é bem possível que encontremos essa fé no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Então, é aquela pessoa que está com a dificuldade, mesmo assim está com fé. Ela poderia ter todas as condições de não acreditar em Deus, de não ter uma vida regrada, mas ela continua tendo uma vida regrada ainda que tenha dificuldades no seu dia a dia. Então, é essa fé que a gente precisa conquistar, mas vai muito além da razão, né? Ela vai também do sentimento, como Jesus falou. Eu me recordo da Alcione no romance, né, de Renúncia, de autoria de Emmanuel e também psicografado pelo Chico Xavier, onde ela fala que a mensagem do Cristo ela precisa ser conhecida, né? A gente conhece, tem um contato, a gente precisa meditar, a gente precisa sentir e viver. Então a gente passa por esse processo, a gente conhece, medita, e o que a gente está fazendo aqui é a meditação, né? Estamos tendo contato com outras abordagens do ensinamento de Jesus e meditando sobre elas, mas ainda está no campo da razão. E o Tomé está nesse campo da razão. E a gente vai, internaliza, coloca, a gente sente, começa a sentir, e aí começamos a colocar em prática. Nesse processo, é a mensagem do Cristo corre esse caminho, e a fé também vai pelo mesmo caminho. O Humberto de Campos vai continuar descrevendo os sentimentos, né, de Tomé. Só que aqui ele já vai se aprofundar e dar uma amplitude, né, com relação aos que acompanhavam Jesus e já não estavam mais ali entre eles. Mas isso será objeto do próximo episódio que a gente vai ver na semana que vem. Você então, que está aqui nos acompanhando, já refletiu sobre a fé? Como está a sua fé? Vacilante nos momentos difíceis? Ou você está conseguindo ali permanecer firme? Eu lembro de uma música também chamada Coragem e Fé. É Jacques alguma coisa, o cantor, né? Eu ia separar, eu esqueci. Mas essa música Coragem e Fé, ela também é muito bonita, né? Porque mostra que Deus coloca situações de dificuldade, inclusive, para provar a nossa fé, para a gente conquistar ela, porque essa conquista ela não vai vir quando está tudo bem. Ela vai vir nas dificuldades, nos desafios. E aí, quando a gente conseguir realmente conquistar e as pessoas olharem para a gente e falarem assim, poxa, olha só, a pessoa está com aquela fé, como é que você conquistou essa fé? E aí a resposta da música é muito bonita, fala assim, é Cristo que vive em meu coração. Que a gente possa sair desse episódio aqui com essa reflexão, desse objetivo de irmos ao encontro dessa fé, da fé que está em nossos corações, que apesar das dificuldades,
estejamos firmes nela. Se você curtiu o episódio até aqui, deixe o seu joinha, pode compartilhar. E, inclusive, faço a menção que nós temos uma playlist aqui na TV Comunhão de todos os episódios desta temporada. Fica o convite para quem ainda não acompanhou os anteriores, de maratonar. São boas reflexões que a gente foi fazendo ao longo desses últimos meses com relação a esse livro do Boa Nova. E fica aqui meu convite para a semana que vem continuarmos aqui no capítulo 28, nessa reflexão de Tomé acompanhando Jesus e por que estava acontecendo aquilo ali, se ele era o mestre de todos nós. Mas fica o convite para a semana que vem a gente voltar. Desejo que tenhamos então uma ótima semana, fiquemos com Deus e até lá.